Olá, sejam bem-vindos! Começa agora o Papo Legislativo, o podcast de entrevistas da Câmara Municipal de Vitória. Um espaço para você ficar por dentro das atividades e conhecer mais o trabalho dos parlamentares. Eu sou Nadine Alves, jornalista e servidora da Câmara Municipal de Vitória, e hoje vou conduzir o Papo Legislativo. Antes de mais nada, a estreia deste novo canal de informação busca aproximar você, ouvinte, do Poder Legislativo Municipal. Teremos aqui entrevistas com os vereadores, esclarecimentos de dúvidas e assuntos pertinentes ao município de Vitória. Para começarmos, vamos conversar com o vereador Davi Ismael. Ele está no seu segundo mandato e é membro de 6 comissões na Câmara de Vitória, sendo elas Cultura e Turismo, Esporte e Lazer, Meio Ambiente, Obras e Serviços, Políticas Urbanas, Saúde e Assistência Social e é revisor na Comissão Especial para Estudo da Reforma e Atualização da Lei Orgânica. Vereador, seja bem-vindo ao podcast da Câmara. Olá, tudo bom, Nadine? Queria cumprimentar principalmente o munícipe de Vitória, agradecer essa oportunidade de dialogar mais uma vez e, ao mesmo tempo, compartilhar um pouquinho daquilo que temos feito pela cidade de Vitória. Nós que agradecemos a sua participação e queremos iniciar ouvindo do senhor qual a importância do trabalho do parlamentar na construção de políticas democráticas. A função do parlamentar é uma função representativa, é uma função que vai auxiliar o executivo no cuidado da cidade. E a gente precisa entender que tudo isso sempre é pautado no interesse público. Então, quando eu falo em atividade representativa, me imponho o dever de sempre pensar no macro, na cidade como um todo. Uma cidade que é diversa, que é composta por diversos segmentos. Mas eu sempre preciso pautar as minhas decisões, os meus votos, as políticas públicas que desenvolvo enquanto vereador da cidade de Vitória, lembrando que eu não exerço o mandato pelo Davi, e sim é um mandato representativo, que precisa, a cada dia mais, se aproximar do cidadão. E por isso que é importante canais de diálogo como esse. Entendi. No início, para apresentar aos ouvintes, mencionei que o senhor faz parte de 6 comissões na Câmara. Porém, acho fundamental explicarmos também quais as funções, das comissões no desenvolvimento do trabalho legislativo e, precisamente, o trabalho feito pelas comissões que o senhor faz parte. A função representativa que eu estava me referindo é para auxiliar o cuidado da cidade de Vitória. O vereador tem 2 papéis específicos. Ele precisa, de forma transparente e pública, defendendo o interesse público, ele precisa legislar, que é a construção das políticas públicas, e ele precisa fiscalizar aquilo que o executivo tem feito. E essa fiscalização e esse exercício da atividade legislativa, essas 2 funções que o vereador tem, ele faz por ações de protocolo, protocolando ideias. Sim. Ele faz através do plenário, que é um ambiente em que a gente define o voto e expressa a vontade da população, mas entre essas 2 coisas, a data em que eu protocolo algo e a data que eu emito meu voto, tem as comissões. A comissão, eu costumo dizer que as comissões é o caminho, é o percurso do debate. São filtros temáticos que nós desempenhamos, nós temos aqui na Câmara, para debater cada projeto, cada debate público em uma instância, que se chama comissões. Então, são fóruns de debate, são fóruns temáticos em que a gente dialoga. Eu tenho a oportunidade, por exemplo, de liderar o debate na Comissão de Políticas Urbanas. Tudo aquilo que a gente fala sobre urbanismo, desenvolvimento urbano, aquilo que é empreendedorismo, tudo isso passa por uma comissão que eu lidero, que é a Comissão de Políticas Urbanas. Cada vereador, na forma do regimento, tem o direito de participar das comissões. E, repito, comissões são filtros temáticos no processo que acontece entre a data em que a matéria é protocolada e a data em que ela é votada em plenário. Esse meio, esse caminho, a gente chama de debates públicos e eles acontecem justamente nessas comissões.
Então eu me alegro em fazer parte dessas 6. Mas aquela que mais mexe com o meu coração, sem sombra de dúvidas, são 2. O debate que eu lidero, o empreendedorismo, conforme eu acabei de falar há poucos instantes, e o debate da criança e adolescente, que temos uma comissão específica de proteção. Entendi. É um trabalho bem interessante ter essas comissões justamente para ampliar o debate dentro da Câmara, né? Ele Sim. segmenta. E toda vez que eu segmento, eu consigo aprofundar o debate. Verdade. Para imaginar, quando ele vai à votação em plenário, um determinado projeto de lei, o vereador tem 5 minutos para discutir, 3 minutos para encaminhar, 2 minutos para justificar o voto. Ele vai resumir tudo aquilo que ele pensa no projeto, no máximo em 10 minutos. Isso é muito pouco para os debates sérios que nós temos para a cidade. Os desafios que estão requer aprofundamento do debate. O aprofundamento não acontece sem ser pela via dos debates nas comissões. Entendi, bem interessante. Quais as principais frentes de trabalho o senhor tem desenvolvido na Câmara? E como tem sido feito esse trabalho? O senhor já até falou da frente da defesa da criança e do adolescente, né? Se o senhor quiser aprofundar um pouco mais. Todo vereador, todo mandato desenvolvido precisa ter as suas bandeiras. Sim. As bandeiras facilitam a gente entender aonde a gente quer chegar no mandato. O vereador precisa cuidar da cidade como um todo. Ele não deveria ser restrito a nenhuma área geográfica da cidade. É um debate da cidade, a cidade como um todo. O desenvolvimento de política pública em cada cantinho da cidade de Vitória, reconhecendo as especificidades. Mas nesse universo todo, ele precisa escolher bandeiras. Ele precisa saber o que ele quer de debate propor. É o que eu chamo de mandato propositivo. E aquilo que eu busquei propor para a cidade de Vitória são 6 bandeiras. Já mencionamos 2 delas, que é o debate no que diz respeito ao urbanismo e o que diz respeito à criança e ao adolescente. Criança e adolescente estamos inclusive na proximidade de mais um aniversário do Estatuto da Criança e Adolescente. É você debater os avanços, debater a necessidade de se corrigir, como o município de Vitória tem cumprido a proteção integral da criança e adolescente, a discussão, a fiscalização dos conselhos tutelares, os números, isso tudo se encaixa na bandeira da criança e adolescente. Mas temos ainda um debate sobre a família, de que forma a gente precisa olhar para a família e proteger a família como núcleo menor da sociedade. Sim. Tem um debate que eu sempre propus sobre acessibilidade. Você discutir a inclusão, o olhar para aquelas pessoas que mais precisam. O autista, a pessoa com deficiência, a pessoa com qualquer tipo de diferença, que a gente precisa olhar para ela e reconhecer que a legislação precisa atendê-la na sua especificidade. E a 6ª bandeira é a transparência. Porque ninguém mais, Nadine, pode fazer política como fazia outrora. Verdade. O mundo está... o novo normal, inclusive, que está sendo definido nesse momento de pandemia, exige também dos vereadores uma nova forma de fazer a política, uma forma mais transparente. E acho e acredito, e te parabenizo em razão disso, que a criação desse podcast é uma das formas de fazer uma política diferente. É chegar pertinho do cidadão, falar com ele e ter disposição de ouvir. Só assim a gente vai construir uma política conectada com o novo normal em que nós estamos vivendo. Verdade. Aproveitando que o senhor destacou as frentes de trabalho que mais se identifica, durante esse mandato, quais os projetos de sua autoria o senhor destacaria? E eles viraram leis? Alguns viraram leis, mas eu queria me permitir uma reflexão inicial sobre essa pergunta. Pode falar. O vereador, eu disse que são 2 tarefas. Sim. Quando a gente olha a Constituição, ele fala das competências legislativas, ele fala aquilo que o vereador pode ou não pode criar leis sobre determinados assuntos. Eu acredito que nesse momento, a forma com que a gente vai se conectar com a população nesse momento, sobretudo de pandemia, é uma atuação cada vez mais de fiscalizador do vereador. Mas a produção legislativa é importante. E vamos lá, aquilo que eu tenho produzido. A maior legislação que eu participei foi a elaboração do novo plano diretor urbano da cidade de Vitória. Essa legislação que define aonde pode ter farmácia, aonde pode ter banco,
o tamanho dos prédios, o desenvolvimento que faz em maior número de residências num canto ou em maior número salas comerciais em outro, como corrigir o déficit habitacional. Então foi uma lei que a revisão dela aconteceu recentemente e eu tive a oportunidade de liderar. E que por isso eu quero sempre reputar, eu fui o relator dela, eu quero reputar, e ela é a lei em que eu tive a oportunidade de me dedicar mais, apesar de ser uma lei do Executivo. Eu quero me apropriar um pouquinho dela. Eu acho que eu tive, Nadine, uma participação importante nela. Entendi. Mas, em termos de produção legislativa, é muita coisa que a gente tem a oportunidade de ter liderado. O debate sobre a criação do terceiro Conselho Tutelar, produzimos legislações sobre isso, e hoje nós temos 3 conselhos tutelares. A Rede de Proteção à Criança e Adolescente na cidade de Vitória, que é a Lei 9.540, hoje contempla 3 conselhos tutelares, e não mais somente 2. Tivemos uma discussão através da Lei 8.725, assegurando a presença do pai no parto, sim, de forma com que a gente possibilitasse um fortalecimento dos vínculos familiares. Eu queria chamar a atenção para mais uma, que é a lei que obriga a divulgar o currículo de todos os cargos comissionados, que é a Lei 9.512/2019. Ou seja, a partir de agora, todo mundo que ocupa um cargo comissionado na Prefeitura de Vitória ou na Câmara Legislativa precisa ser publicado qual é o currículo. Isso tem tudo a ver com aquilo que eu falava sobre a nova forma de fazer política. Precisamos valorizar a meritocracia, precisamos fomentar o bom preenchimento dos cargos para que a população receba o resultado do trabalho dessa pessoa. Isso só vai acontecer se a gente tiver qualificação. É por isso que debatemos também uma iniciativa esse ano, mais recente, outra lei que virou, que é que metade dos cargos de gabinete de cada vereador fossem ocupados por pessoas com qualificação. Queremos que o serviço público seja prestado de uma forma cada vez melhor. Isso precisa alcançar o cidadão de Vitória, ok? Ok. E falando da questão do cidadão de Vitória, como que o senhor acha que ele pode contribuir para a política municipal? Participando. E participando vai muito além da votar. Uhum. Votar é o dia em que eu assino a procuração para um político me representar pelo período de 4 anos. Mas o acompanhamento dessa permissão de falar em meu nome, que é dada a qualquer político no momento da eleição, precisa ser acompanhada. Precisamos que políticos se aproxime. E eu quero acreditar que, com o trabalho, as pessoas vão voltar a acreditar na política. E a partir do momento que o cidadão acreditar na política, ele vai participar mais. Ele precisa ser o destinatário das políticas públicas. O destinatário não pode ser o meu partido político, o grupo político ao qual eu pertenço. O bairro onde eu moro precisa ser o destinatário à população de Vitória. E quando ela se sentir representada, ela vai participar. Aí a gente pega uma ascensão fantástica na política pública, que é a representação pelo político em sintonia com a vontade da população. E a população só tem a ganhar. Entendi. Vereador Davi Ismael, esse ano tem sido, infelizmente, bem diferente dos outros. A pandemia do novo coronavírus fez com que as rotinas fossem totalmente alteradas. Como o mandato do senhor tem enfrentado essa situação e como os trabalhos têm sido mantidos? Bom, eu quero entender primeiro que a atividade legislativa é essencial. Sobretudo nesse momento em que os recursos são poucos e mais investimentos são necessários na área da saúde, o mandato do vereador precisa ser exercido de forma plena e integral, só que de uma forma um pouquinho diferente. Então, eu tenho dedicado grande parte do meu tempo a ações de fiscalização em equipamentos de saúde e no bom debate de projetos macros, como regularização fundiária, fomento à cultura, segurança pública e valorização dos servidores da saúde e da educação, saúde, educação e da segurança.
Quero acreditar que a gente precisa aprender a como viver este momento. Sim. Com alguns isolamentos, mas aproveitando a tecnologia para conversar com a cidade. Então, meu mandato tem sido exercido de forma plena, usando mais tecnologia e sendo mais pontual naquilo que a população precisa. Então, o foco está na fiscalização dos gastos da saúde, no acompanhamento dos investimentos em saúde e nos debates que a cidade não pode paralisar. Como, por exemplo, a criança, adolescente, família e urbanismo, conforme eu mencionei. Entendi. Vereador, caminhamos para o fim do nosso primeiro episódio, mas antes, qual o recado que o senhor deixa para o cidadão de Vitória que nos ouve? Cada um de vocês tem o direito de acreditar na política. E espero que o político comece a entender a função representativa que ele exerce. O político precisa estar conectado àquilo que a população espera e precisa trabalhar muito. E precisa também ocupar a sua agenda com os grandes debates. Passamos por um momento em que a política tem sido repensada e reinventada. E que bom! E que nesse processo de reinvenção ele se aproxime do morador de Vitória, da pessoa que empreende em Vitória, da pessoa que passa por aqui, colocando essa pessoa, ofertando essa pessoa uma melhor qualidade de vida para se morar, facilitando o seu negócio para empreender. Então, quero agradecer a oportunidade, dizer que neste tempo a população tem o direito de acreditar e o político tem o dever de trabalhar muito e que a população receba de forma positiva o resultado do trabalho de cada um de nós políticos. Bom, agradecemos mais uma vez, vereador Davi Ismael, a sua presença aqui conosco, tirando dúvidas e conversando com a população. Eu que agradeço a oportunidade, deixar claro que estou à disposição. Esse é mais um podcast da Câmara, é uma iniciativa da gestão do nosso presidente Kleber Félix e deixo minha felicitação, meu reconhecimento, meus parabéns Obrigada. Ao presidente por isso, numa Câmara que tem dialogado cada vez mais. A Câmara Municipal, o vereador Davi Ismael, está cada vez mais disposta e tem exercitado verdadeiramente o diálogo. E que bom fazer parte dessa legislatura. Esse episódio foi uma produção do Departamento de Comunicação do Poder Legislativo em parceria com as assessorias parlamentares. Você tem acesso a ele nos tocadores digitais e no canal do YouTube da Câmara Municipal de Vitória. Siga a CMV nas redes sociais, Instagram e Facebook. Semana que vem vamos conversar com o vereador e presidente da Câmara, Kleber Félix. O Papo Legislativo vai ficando por aqui. Agradecemos a sua audiência e até semana que vem.